Olá, sejam bem-vindos a este episódio piloto. Este podcast é criado no contexto de uma dissertação de mestrado em Comunicação Audiovisual para os Novos Média, integrada no projeto Erasmus Plus, EduAI. O tema deste episódio é a inovação pedagógica, um tema essencial para todos os professores que desejam repensar a educação na atualidade. Para enriquecer a nossa conversa, temos o prazer de receber o professor Luís Pedro. Por favor, fale-nos um pouco sobre si. Eu sou docente no Departamento de Comunicação e Arte e trabalho sobretudo na área das ciências e tecnologias da comunicação e depois dentro dessa área científica trabalho de forma mais vincada na concepção, desenvolvimento e avaliação de soluções de comunicação mediadas pela tecnologia e aplicadas sobretudo a contextos de educação e formação. E o que é para si inovação pedagógica? Bom, a inovação pedagógica não é um termo, uma expressão muito fácil de definir, não é? Há muitas definições para esse termo ou para essa expressão, mas eu diria que é um processo e é um processo sobretudo de interação, de diálogo e de construção colaborativa com os estudantes e com outros agentes do processo de ensino-aprendizagem, de um alinhamento, uma construção colaborativa de um alinhamento entre o que são resultados da aprendizagem, o que são estratégias pedagógicas e o que são resultados, competências desenvolvidas pelos estudantes. E eu diria que quando há esse alinhamento entre, por um lado, as competências que nós queremos desenvolver pelos estudantes, as estratégias que usamos para eles desenvolverem essas competências e, no fundo, os objetivos ou os resultados da aprendizagem, normalmente quando fazemos esse alinhamento de uma forma construtiva e interativa com os estudantes, isso pode resultar num processo de inovação pedagógica. Que desafios enfrentam os docentes do ensino superior atualmente e de que forma a inovação pedagógica pode ajudá-los, na sua opinião? Eu acho que enfrentam vários desafios, não é? Desde o Covid houve um desafio muito grande que eles tiveram de enfrentar, que foram os cenários híbridos de ensino e aprendizagem, que hoje ainda continuam a ser um bocadinho usados, não é? E há muitos aspectos e muitos episódios em que nem toda a sala está presente de uma forma física, não é? Mas desde logo também a questão, eu acho que são 2 ou 3 aspectos que são mais ou menos incontornáveis e que são desafios para os docentes hoje. Essa modalidade híbrida foi um desafio, em alguns contextos ainda continua a ser um desafio. A questão da orquestração dos momentos presenciais e da integração das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, que muitas vezes também é um desafio. E depois o desafio que é, eu diria, mais ou menos recorrente, desde sempre, que é trabalhar também com o aspecto da motivação e do interesse dos estudantes. Hoje em dia, os estudantes têm uma via aberta, permanente, nomeadamente os do ensino superior, para o que se está a passar lá fora. E muitas vezes o que se está a passar lá fora é bastante mais interessante para os estudantes do que se está a passar dentro da sala de aula. E, portanto, o professor está sempre confrontado com esse desafio de tentar que o que está a fazer seja interessante, ou tão interessante ou mais interessante para os estudantes do que está a acontecer nos canais de comunicação a que eles têm acesso instantâneo através dos seus dispositivos digitais. E nessa temática, como acha que pode aumentar o interesse e a motivação dos estudantes? Eu acho, no fundo, que a discussão de base é sempre os estudantes perceberem a relevância do que está a ser trabalhado no contexto da sala de aula para o seu futuro, não é? E a aplicabilidade que aquilo tem do ponto de vista pessoal e profissional. Eu acho que quando os estudantes conseguem perceber essa utilidade para o seu futuro pessoal e profissional, normalmente estão mais motivados e interessados durante a aula e durante o processo pedagógico que está ali a decorrer. Portanto, eu acho que esse é talvez um dos maiores desafios, é os professores conseguirem fazer passar aos estudantes a importância do desenvolvimento daquelas competências que estão a ser trabalhadas para o futuro dos estudantes e eles perceberem a utilidade e a relevância que isso vai ter mais à frente na vida deles. Acha que os estudantes estão receptivos a realmente compreender as vantagens que o ensino superior lhes traz em termos de empregabilidade, em termos de carreira profissional? Se eles olharem para os dados, não é? E estas análises muitas vezes pela parte dos estudantes são mais do que factuais, não é? Também há ali aspectos emocionais envolvidos, obviamente. Mas se eles olharem só friamente para os dados, vão perceber que
as pessoas que têm um curso superior, seja uma licenciatura ou um mestrado, têm acesso a melhores empregos mais à frente na vida deles e a maiores rendimentos, não é? Portanto, se for apenas por isso, não estou a dizer que é apenas isso que é importante, mas se for apenas por isso, por uma análise fria, estatística dos dados, sim, há muita relevância e utilidade em ter um curso superior. Mas também do ponto de vista mais emocional, se for tipicamente uma área em que eles gostem de trabalhar, eles num contexto do ensino superior, todos os estudantes têm a oportunidade de desenvolver competências muito interessantes nessa área em que gostam de trabalhar. Portanto, eu diria que quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista mais frio e analítico dos dados, essa relevância é importante. Agora, muitas vezes, o que acontece é que os conteúdos que são abordados de uma forma um bocadinho descontextualizada e abstrata, em que os estudantes têm alguma dificuldade em perceber a aplicabilidade prática daquilo no futuro. Indo para outro tópico, ao longo da sua carreira, que metodologias diferenciadoras tem vindo a implementar junto dos seus estudantes? Eu vou falar, se calhar, apenas de duas, que eu acho que são as mais interessantes. Eu já apliquei outras. Também devo dizer que não há receitas para estas coisas e muitas vezes o que funciona num contexto, num determinado ano letivo, com um grupo de estudantes, não funciona na mesma unidade curricular com um grupo de estudantes diferentes no ano letivo seguinte, não é? Portanto, também depende muito dos estudantes. Mas eu destacaria duas. Uma tem que ver com a avaliação entre pares, que, assim, de uma forma simplista, é uma maneira de delegar a avaliação de um elemento de avaliação qualquer para os estudantes, em que nós discutimos com eles quais são os critérios e os parâmetros de avaliação e são eles que vão corrigir os trabalhos dos colegas. E isso tem benefícios muito interessantes, desde logo para os estudantes perceberem também qual é a dificuldade de avaliar um trabalho que é submetido para avaliação, esse é um dos aspectos, mas depois se calhar até o mais interessante é que, pelo facto de nós discutirmos com eles previamente os critérios e os parâmetros de avaliação, tipicamente os estudantes também percebem como é que hão de fazer um melhor trabalho. E, portanto, como eles têm com antecedência acesso e discutem comigo os critérios e os parâmetros de avaliação, normalmente isso resulta também em melhores trabalhos por parte de toda a gente. Eu acho que isso é um efeito muito interessante. A segunda estratégia que eu gostaria de falar, mas que nem tenho tido muito boas experiências com ela, é a aprendizagem invertida. A aprendizagem invertida é, também de uma forma simplista, o facto de nós passarmos para um momento assíncrono aquilo que são conteúdos mais teóricos e, portanto, darmos com antecedência acesso aos estudantes a esses conteúdos teóricos, sejam documentos, vídeos, o que quer que seja, ou qualquer tipo de recurso, e partir do princípio que os estudantes vão ler esses recursos antes da aula e depois que nós não temos que dedicar uma parte da aula a trabalhar esses conceitos mais teóricos e podemos logo passar para a aplicabilidade prática desses conceitos. Tem funcionado algumas vezes, outras vezes não tem funcionado, mas é uma estratégia também, se quisermos, no cardápio das estratégias de inovação pedagógica. Imagino que nem todos os estudantes tenham tempo ou disponibilidade às vezes para ler esses conteúdos. Antes da aula, sim. Ou às vezes é mesmo uma questão de motivação para tal. Daí eu dizer que nem sempre funciona, há grupos com que funciona, há outros grupos em que não funciona tão bem, depende. Quais os maiores desafios que enfrenta para implementar essas metodologias, seja da parte dos estudantes, seja por parte da universidade? Eu diria que há sempre desafios, não é? Se olharmos para esse triângulo entre o professor, estudantes e instituição, há desafios em qualquer um desses vértices, não é? Os próprios professores e eu próprio, não é? Nós temos uma maneira de fazer as coisas que muitas vezes está consolidada e cristalizada e também, dependendo do perfil das pessoas, as pessoas podem ser mais ou menos avessas à mudança, não é? Há coisas que custa mudar, se nós já as fazemos assim há 10 ou 15 anos, não é? Custa mudar. E, portanto, isso também já aconteceu comigo, obviamente. Há aspectos que eu mudei, mas demorei a mudar. Depois, por parte dos estudantes, eu acho que há um aspecto que é incontornável, que é a maior parte destas estratégias de inovação pedagógica implicam da parte dos estudantes uma postura mais ativa e os estudantes tipicamente quando chegam à universidade têm 12 anos ou mais
de experiência letiva em que tem uma postura passiva, não é? É suposto estarem sentados a ouvir o que o professor diz ou a ver o que o professor está a projetar, e depois pode ser muito difícil também para eles, de um momento para o outro, perceberem que vão ter que ter uma postura mais ativa e mais interventiva, e a maior parte deles pode também não estar muito confortável com essa mudança. Do ponto de vista da instituição, eu diria que não há grandes limites. Às vezes há alguns limites mais do ponto de vista administrativo. Ou seja, algumas coisas, por exemplo, que nós podemos querer fazer ainda não estarem refletidas nos regulamentos ou caírem ali num vazio que não está previsto, algo, não é? Mas que eu acho que não é um problema desde que os estudantes e os professores acertem entre eles e combinem entre eles que é assim que vão fazer as coisas. De um lado mais positivo, quais os benefícios que tem tirado dessa implementação? Eu acho que o aumento do interesse e da motivação que nós vemos nos estudantes é porventura o aspecto mais positivo, não é? Para um professor é sempre altamente frustrante estar numa sala de aula e perceber que os estudantes não estão muito interessados no que ele está ali a fazer, não é? E, portanto, eu diria que esse é o aspecto mais interessante. Nós conseguimos perceber que há mais motivação, mais interesse por parte dos estudantes e que eles estão mais envolvidos, e esse é o aspecto mais positivo. Sente que consegue realmente chegar àquele estudante ao que lhe interessa e estabelecer uma conexão? Esse é o objetivo, não é? Eu diria que às vezes isso não é conseguido, e às vezes não é sequer um problema do lado do professor ou um problema do lado do aluno, é mesmo um problema das condições que existem, não é? É muito difícil numa aula teórica de 1 hora conseguir chegar ao aluno número 100, quando nós temos 100 alunos no anfiteatro, não é? Portanto, porventura, se nós tivéssemos grupos mais pequenos com que conseguíssemos trabalhar de uma forma mais próxima, não é? Era mais fácil. Agora, sim, eu diria que com a implementação deste tipo de estratégias consegue-se, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que tenho conseguido estabelecer uma relação mais próxima e mais direta com os estudantes e, sobretudo, fazê-los perceber que as competências que estão ali a ser trabalhadas vão ser úteis e relevantes para o seu percurso pessoal e profissional. Que ferramentas ou estratégias recomenda a um professor que quer atualizar-se em termos de metodologias de ensino-aprendizagem? Acho que há aquelas que são mais ou menos óbvias, não é? De ler, de ver o que é que está a ser feito em termos de inovação pedagógica. Essas partem da curiosidade e da vontade de mudança e de atualização por parte do professor. Mas depois também há, se calhar, 2 ou 3 estratégias muito simples a que ele pode recorrer nesse esforço de atualização. Por exemplo, falar com os colegas. Há sempre colegas a fazer coisas muito interessantes e muitas vezes na sala ao lado nós não sabemos o que é que se está a passar e pode ser muito interessante falar com os colegas e perceber que estratégias é que eles implementam e que resultados é que estão a ter. E depois, no contexto específico aqui da Universidade de Aveiro, há um programa de atualização pedagógica, nomeadamente o programa de transformação das unidades curriculares, que é um programa do Núcleo de Ensino e Aprendizagem da Universidade de Aveiro, e que tem 2 edições por ano, em que a inscrição é gratuita, livre, e os professores podem inscrever-se e basicamente interagir com outros colegas no sentido de analisar e perceber eventualmente o que é que podem alterar e inovar do ponto de vista pedagógico no contexto das suas unidades curriculares. E colegas também de outros departamentos? Sim, é aberto a todos os departamentos. Eu acho isso bastante interessante. Poder aprender com docentes de outros departamentos que dão cadeiras completamente diferentes. No entanto, também pode-se retirar muito de experiências diferentes. Sim, e tipicamente tem um aspecto também muito interessante que está relacionado com o facto de, nestes programas de transformação das unidades curriculares, haver também sempre a voz dos estudantes. Ou seja, não é só de colegas para colegas, mas também há estudantes envolvidos nisto. E muitas vezes é muito interessante os professores terem feedback dos estudantes relativamente ao que pretendem transformar e ao que pretendem implementar. E isso é muito interessante. Sim, no final do semestre existem sempre aqueles inquéritos que os estudantes têm que preencher sobre as cadeiras. Sim, mas muitas vezes os estudantes têm alguma dificuldade em apontar isso nos inquéritos.
enquanto que aqui no contexto do programa de transformação das unidades curriculares, normalmente há estudantes presentes durante essas ações de formação e os professores podem discutir com os estudantes e ouvir o feedback dos estudantes relativamente ao que eles identificam como um problema e às soluções que estão a desenhar para tentar resolver esse problema. E isso é muito interessante, porque para além de ouvirem a perspectiva dos colegas docentes, podem ouvir também a perspectiva dos estudantes. Acha que essa discussão é mais produtiva do que propriamente os inquéritos? É também porque o cenário é um cenário muito mais informal, não é? E em que há mais tempo para interagir. Muitas vezes os estudantes preenchem os inquéritos assim de uma forma muito rápida, não é? E não deixam sugestões nas questões de resposta aberta, não é? E, portanto, é muito importante depois ter estes momentos para ouvir de viva voz o que os estudantes consideram relativamente aos problemas identificados e às formas que estão a ser desenhadas para tentar resolver esses problemas. Olhando agora para o futuro, como imagina que será o ensino superior nos próximos 10 anos? Eu acho que é muito difícil, não é? Agora eu diria que num espaço mais curto, ou seja, num intervalo de tempo de 3 a 5 anos, provavelmente a maior parte das questões que vão estar a ser discutidas vão estar relacionadas com a inteligência artificial e, portanto, desse ponto de vista, acho que é um bocadinho inevitável, no contexto da inovação pedagógica, nós ajudarmos os docentes a perceberem, em primeiro lugar, o que é isto, porque nem todos os docentes têm literacia suficiente ao nível da inteligência artificial para perceber o que é a inteligência artificial e depois de formas interessantes de integrar estas ferramentas no contexto de ensino-aprendizagem, assumindo de uma forma muito desempoeirada, não é, de que os estudantes vão usar estas ferramentas e, portanto, partindo do princípio que eles as vão usar, como é que nós as podemos integrar de forma interessante e relevante no contexto da sala de aula. Pegando então na inteligência artificial, de que forma acha que pode transformar a sala de aula em contexto de ensino superior? Acho que vai transformar inevitavelmente, porque os estudantes já estão a usar. Provavelmente não estão a usar da forma mais interessante, ou seja, estão a usá-la como um substituto do próprio trabalho cognitivo deles, não é? E, portanto, eu acho que é muito relevante perceber e trabalhar junto dos estudantes também esses aspectos da literacia, no sentido de eles perceberem quais são as vantagens, mas também quais são as limitações, e há bastantes, da utilização da inteligência artificial, sei lá, para resolver exercícios ou para dar respostas a perguntas que são suscitadas no contexto das aulas. Portanto, acho que é um trabalho que não termina, e é um trabalho sobretudo de consciencialização e de sensibilização para a utilização destas ferramentas, tendo em conta esses dois aspectos que eu acho que são incontornáveis. Os estudantes vão usá-los, não é? Mas, por outro lado, vão ter que perceber também quais são as vantagens e as desvantagens de as usar. Em vez de andar a reprimir os estudantes por usar a inteligência artificial, é ensinar-lhes a encontrar um equilíbrio entre o uso desta ferramenta e o seu próprio pensamento crítico. Obviamente, não é? Ou seja, mesmo que, utilizando as tuas palavras, que seja reprimido o uso durante a sala de aula, os estudantes de certeza que vão usar fora da sala de aula, não é? E, portanto, eu acho que passa muito por isso, não é? De também assumir que essa utilização vai acontecer, seja num cenário mais controlado pelo professor ou por um cenário que o professor não controla, e, portanto, independentemente desse cenário, sobretudo os alunos perceberem quais são as vantagens e quais são as limitações. E nestes dias está cada vez mais tentador utilizar a inteligência artificial, uma vez que esta ferramenta tem vindo a evoluir a uma velocidade incrível. Certo, é um facto, não é? Mas por outro lado continua a apresentar de uma forma global o mesmo tipo de vantagens e de limitações, não é? Ou seja, eu acho que é muito importante trabalhar com os estudantes, mas também com os docentes, no sentido de eles perceberem quais são essas vantagens e essas limitações. E olharem, se calhar, para essa interação com este tipo de ferramentas, não como o resultado final do trabalho, não é? Que é usada de uma forma crítica e fazer um copy-paste e colocar lá a resposta. Mas não, pode ser um ponto de partida muito interessante para depois desenvolver trabalhos muito mais relevantes. As instituições de ensino superior têm ferramentas para detectar o uso da inteligência artificial?
Eu diria que as ferramentas ainda não são assim muito interessantes, não é? Mas mesmo nós, enquanto docentes, é relativamente simples perceber quando é que um trabalho foi feito com recurso à inteligência artificial. O discurso é assim muito redondo, muito superficial, pelo menos nas áreas em que eu trabalho, mesmo quando não há esses meios de prova, não é? Que sejam 100% robustos, para mim é relativamente simples perceber quando é que um trabalho foi feito com a ajuda desse tipo de ferramentas. Chegamos ao fim do episódio. Agradeço ao professor Luís Pedro por ter partilhado a sua experiência sobre a inovação pedagógica e também aos ouvintes que nos acompanharam. Qualquer dúvida ou sugestão que tenham, podem enviar via e-mail. Até breve!